Olá, que Deus abençoe a sua vida. Muito bom estarmos aqui para falar do Senhor, para compartilhar a palavra do Senhor mais uma vez nesse início de semana. Eu gostaria de meditar com vocês lendo um texto da palavra de Deus que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Nós vemos aqui os discípulos numa discussão, numa competição sobre quem seria o maior no reino dos céus. Provavelmente uma disputa ali por hierarquia, né, por querer ser mais importante, ou achando-se cada um mais importante do que o outro diante de Jesus e, portanto, talvez merecedor de um lugar melhor no reino dos céus. Interessante que no relato desse mesmo episódio lá no livro de Marcos, é dito que quando eles estavam ali no caminho e discutindo sobre esse assunto, quando Jesus pergunta para eles, e lógico que Jesus já sabia que eles estavam discutindo sobre isso, diz lá no capítulo 9 de Marcos que eles guardaram silêncio, eles ficaram em silêncio porque no caminho eles haviam discutido sobre quem era o maior, né? Então, esse ficaram em silêncio quando questionados por Jesus, talvez um certo constrangimento, uma vergonha de admitir que eles estavam discutindo sobre isso. Mas a resposta de Jesus, como sempre, Jesus nos surpreende, né? Jesus disse ali um princípio que aquele que quer ser o primeiro, este será o último e será o servo de todos. E na verdade Jesus, ele não só falou ali para surpreender os seus discípulos e para que eles entendessem de fato o que realmente é mais importante no reino dos céus, mas Jesus mesmo deu esse exemplo, porque ele veio em forma de servo, né? E ele foi servo, ele foi humilde. Então Jesus estava mostrando aqui que não vale aquilo que os homens veem, aquilo que os homens buscam, que é essa hierarquia, esse status de importância que faz os homens acharem que são melhores uns do que os outros, mas que na verdade o que importa é o que está no coração, a atitude do coração que se reflete nas nossas ações. E Jesus sabe sempre o que vai, o que está no nosso coração, quais são as nossas intenções. E por isso Jesus chama ali uma criança para usar como exemplo. Interessante essa utilização de Jesus de uma criança ali naquele momento, né? Nós lemos ali, diz no verso 2, né? Jesus chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. Todos nós já fomos criança, mas parece que nós esquecemos de muita coisa, assim como os discípulos ali, né? Nós mudamos com o passar dos anos, a criança, na verdade, ela muda de acordo com aquilo que ela vai aprendendo, com o modelo, com o exemplo dos adultos à sua volta.
a criança começa a copiar, ela começa a se amoldar, mas inicialmente a criança tem algumas características que são muito importantes, que são muito próprias da criança, né? É lógico que nós precisamos amadurecer e precisamos crescer. Em outros textos também a palavra de Deus fala sobre isso, né? Que nós devemos amadurecer e deixar de tomar o leite, né? Mas para comer alimento sólido, fala de outros aspectos da vida cristã. Mas em alguns aspectos, Jesus nos lembra que nós precisamos voltar ao comportamento infantil, ao comportamento de criança, ao comportamento de filhos. E eu vou falar aqui algumas dessas características para que nós nos lembremos delas, né? A primeira característica aqui que marca muito a vida da criança, aquilo que nós enxergamos na criança, é a inocência, a simplicidade. A criança, ela não tem malícia, ela não vê maldade nas pessoas. Por isso é muito fácil, às vezes, se enganar uma criança, né? Porque ela não pensa o mal. Se você vê, por exemplo, crianças brincando, se você parar para observar, você vai ver coisas muito interessantes, né? Nós nos esquecemos disso, porque talvez já faz tempo que passamos por essa fase, ou talvez você não tenha filhos agora ou netos para observar, mas as crianças brincando, elas se desentendem várias vezes, mas elas não guardam mágoa. Daqui a pouco elas já estão brincando juntas novamente, elas não têm desejo de vingança, elas não se excluem, né? Ou se fazem isso, é uma coisa muito temporária, né? Logo elas se enturmam já novamente, elas não têm preconceitos, elas não pensam mal uma sobre a outra, né? Novamente lembrando que a criança começa a ter esse tipo de comportamento quando ela observa nos adultos. A forma como nós adultos tratamos e falamos sobre essas pessoas, é isso que a criança começa depois a repetir, mas inicialmente ela não tem. A criança é simples, ela é inocente. A criança também, ela é submissa, ela tem facilidade de aceitar regras, ela tem facilidade de se deixar moldar. Eu costumo dizer que a criança é como se fosse aquela massinha de modelar molinha, né? Nós podemos dar a ela o formato que nós desejamos, né? Enquanto está nessa fase de formação, os primeiros anos de vida da criança, a massinha é muito molinha. Então, o que você implantar ali de valores, de conhecimento, é o que vai permanecer, o que vai começar, né, a criar uma estrutura, uma forma na vida daquela criança. Por isso é tão importante ensinarmos as crianças e obedecermos, né, esse princípio também da palavra de Deus que nos manda ensinar. Agora o adulto, ele já é aquela massinha mais dura, difícil de moldar. Quando você pega um adulto para tentar mudar um comportamento, um hábito arraigado, é muito difícil. E os adultos são, às vezes, cabeça dura também, fazendo aqui um trocadilho, né? Não aceitam, não admitem que estão errados e não se permitem moldar. Então, quando Jesus fala para ser como uma criança, né? Ele nos lembra dessas características que a criança tem, né? De se submeter. A mesma coisa quando Jesus chama ali a criança ao meio, né, daquela roda, daquele lugar onde as pessoas estavam ouvindo Jesus, a criança vai com muita facilidade, ela não tem resistências. A criança também, ela é dependente, a dependência é uma característica muito interessante da infância, porque ela precisa de um adulto, desde o bebezinho ali quando nasce, né, que precisa do alimento, precisa da segurança, ele precisa do aquecimento, das roupas, do banho, da higiene, alguém tem que fazer isso por ele. Então a criança, ela é essencialmente dependente. Se ela não tiver quem cuide dela, ela não sobrevive, né? A criança não pode ser entregue a si mesmo. É até interessante que tem um provérbio que fala sobre isso, né? Porque ela não tem condição de cuidar de si.
ela está sujeita ao adulto e ela aceita isso, né? Ela se deixa levar nesses primeiros anos, né? E é muito fácil você conduzir uma criança. Ela não sabe o que é melhor para ela, ela não sabe se cuidar sozinha. Então ela vai aprendendo isso também com os adultos. A criança também, ela pede ajuda com mais facilidade, ela reconhece quando ela não consegue carregar algo pesado, quando ela não consegue alcançar alguma coisa, e ela pede ajuda, né? Coisa que os adultos às vezes têm dificuldade de pedir ajuda, de reconhecer que precisam de ajuda, e às vezes estão ali sofrendo, né? Sem forças para fazer alguma coisa, sem condição de fazer alguma coisa, mas tem dificuldade de admitir e de reconhecer que precisa de outros, né? E às vezes até de reconhecer que precisa de Deus. Tem pessoas que se comportam assim com Deus, não só umas com as outras, né? E também uma outra característica da criança é a confiança. A criança confia, ela se entrega, ela acredita sem desconfiar que possa existir uma outra intenção. Né? A confiança pura e simples, né? Que não questiona. Se você disse que você vai fazer alguma coisa, a criança acredita que você vai fazer. Ela não pode, ela não imagina que você seja capaz de não cumprir aquilo que você prometeu. Tanto que a criança cobra, né, quando você promete alguma coisa e você não cumpre, porque ela tem essa confiança, ela não passa pela mente dela que isso não possa acontecer. E é a mesma coisa quando nós ensinamos as crianças sobre Deus, ela abraça a fé do jeito que você falar, do jeito que você explicar na palavra de Deus, ela vai crer, porque ela não questiona. Você já viu uma criança orar por alguma coisa, como ela ora sem dúvida, né? Ela nem, lógico que a criança é simples em tudo, né? Mas ela nem rebusca ali muito as coisas, ela simplesmente pede ou coloca diante de Deus conforme ela está sendo ensinada, e ela sabe que Deus vai fazer, né? Então é interessante essa simplicidade na confiança, na entrega. Nós ouvimos esses dias uma meditação sobre o Salmo 132, eu gostaria de reler aqui, versículo 1 e 2, diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Então aqui é um exemplo de alguém vivendo ali a mesma confiança diante de Deus que tem uma criança, né? A criança descansa quando ela se sente cuidada, quando ela se sente confiante, né? Segura, ela não precisa se preocupar com nada. Então é esse o exemplo aqui que o salmista também traz, né? De descansar com a mesma confiança nos braços de Deus. Olha que interessante quantas coisas nós podemos aprender através do olhar para uma criança. Nós adultos é que estragamos as crianças, porque muitas vezes nós transferimos para as crianças os estragos que nós mesmos recebemos, né? Há uma projeção aí, há uma herança que muitas vezes é passada para as crianças a partir daquilo que os seus pais receberam. Por isso mesmo é que Jesus falou aqui da responsabilidade que nós temos com as crianças, de não fazê-las tropeçar, porque as consequências daquilo que é feito na vida das crianças, muitas vezes é para a vida toda, permanece durante toda a sua vida. Lá no versículo 6 de Mateus 18, ele diz isso, né? Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho
e fosse afogado nas profundezas do mar. Olha que palavra dura que Jesus coloca aqui, né? Porque a nossa responsabilidade diante da inocência das crianças, quando tiramos a inocência delas, quando passamos alguma coisa ruim para a vida delas, é muito grande, né? E num outro momento ainda, ali em Mateus capítulo 19, é um texto bastante conhecido, onde Jesus acolhe e abençoa as crianças. E naquele momento que os pais traziam as crianças ali para perto de Jesus, os discípulos tentaram afastar, tentaram impedir, né? Diz que os discípulos repreendiam os pais, mas Jesus, ele diz, deixem vir, né? Deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas, né? Então, muitas pessoas acham que as crianças atrapalham, até mesmo na igreja, né? Tem pessoas que se incomodam com a presença das crianças, que correm para lá e para cá, que às vezes fazem alguma coisa que não deviam, né? Mas Jesus lembra aqui que o reino dos céus pertence a elas e às pessoas, aqueles que são semelhantes a elas. Então, novamente fazendo essa referência aí a nós como adultos, que precisamos relembrar, né? E voltar a agir como crianças em algumas dessas características que a criança tem e que são necessárias para o nosso relacionamento com Deus. Ontem nós comemoramos o Dia das Crianças, né? Por isso me inspirei aqui nessa palavra, nessa mensagem para hoje, que nós possamos nos lembrar dessas características tão importantes aqui que são mencionadas, né, na palavra de Deus, e que Deus tanto preza, e voltarmos a nos relacionar com Deus desta forma, né? Vários textos na palavra de Deus que se referem, onde Deus se refere a nós, né, como filhos. Nós sabemos que nos tornamos filhos de Deus através de Jesus. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento filial, né? E é aí que nós não podemos nos esquecer de agir como filhos e principalmente como crianças nesses aspectos que envolvem, né, a nossa atitude aqui de ser simples, né, no nosso relacionamento com Deus, com as pessoas, de sermos submissos, né, de aceitarmos o molde aí de Deus sobre a nossa vida, de vivermos na dependência de Deus em todas as áreas da nossa vida e de termos também uma confiança, né, uma entrega completa, sem reservas, diante de Deus, diante do nosso Pai. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração e procurar observar, né, todos os dias da sua vida esses princípios e trabalhar aí no seu coração para que você também seja agradável a Deus, né? Alguém que Ele possa receber e acolher no seu colo, como Ele faz com as crianças. Vamos orar por isso? Senhor Deus querido, nós te agradecemos por essa palavra gostosa, ó Pai, e ao mesmo tempo desafiadora. Nós sabemos, ó Deus, e reconhecemos que temos mudado em tantas coisas por causa das nossas experiências difíceis no decorrer da nossa vida. Há tantas coisas que vão atrapalhando, entrando no meio da nossa caminhada e muitas vezes nos fazendo perder esse sentido de inocência, de simplicidade, essas atitudes, Senhor, de coração aberto que nós encontramos nas crianças, ó Pai. Ó Deus, nos ajuda a voltar, Senhor, a termos essa confiança diante do Senhor, a vivermos em submissão, não termos reserva diante do Senhor, ao mesmo tempo que esperamos também o melhor das pessoas, que conseguimos olhar para o outro sem preconceitos, sem um olhar crítico e duro que muitas vezes temos. Ó Deus, que possamos ser moldáveis, que possamos ter um coração macio diante do Senhor, que se permite ser tratado, ó Pai. Quebranta, Senhor, o nosso coração, onde temos sido duros, onde temos sido obstinados e teimosos muitas vezes.
e que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a passarmos por isso, Senhor, a olharmos diferente para a nossa própria história, a olharmos diferente para o nosso relacionamento contigo. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra, que o Senhor continue abençoando a vida de cada pessoa que está ouvindo, que está orando comigo nesse momento. Que o Senhor estenda a sua mão, que o Senhor toque no coração, que o Senhor molde, que o Senhor transforme onde é necessário, que o Senhor venha aperfeiçoar todos os dias, Senhor, as nossas vidas. Nós entregamos nas tuas mãos e oramos, Senhor, agradecidos, porque o Senhor sempre nos acolhe, nos recebe com amor, o Senhor nos recebe como filhos e o Senhor tem muita paciência conosco. Muito obrigada, Senhor, por tudo isso. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua semana. Fique com Deus. Coração